Vamos lá, pessoal, verbo, né? Pra gente adiantar. O CESP cobra muita coisa de verbo para salvação da lavoura? Não, tá? O CESP é muito tranquilinho para cobrar verbo. Não é muito de encher o saco, não. De que o CESP gosta? Do significado dos modos verbais. Certo? Significado dos modos. Quais são os modos verbais, né? Modo indicativo, subjuntivo, que é o mais cobrado, tá? E modo imperativo. O CESP adora o subjuntivo. Clássica cobrança em concurso. O que o CESP cobra aqui? Conjugação? Não. O CESP cobra significado. Qual é o significado dos modos? Modo verbal, gente, é a forma como a gente fala o verbo, tá? A gente pode falar o verbo indicando uma certeza no ato de fala. Quando eu indico certeza, eu indico fato, coisa concreta na minha expressão, eu estou usando o modo indicativo. Quando eu trabalho com dúvida, incerteza, eu estou usando o modo sub. Olha o nome como é que é fácil associar. É abaixo de, né? Subjuntivo, tá? E o que é um imperativo? Imperativo, você já sabe lá de colégio, ordem, mas não é só ordem. É tudo aquilo que eu quero que o outro faça, tá certo? Eu peço para o outro fazer. Então, por exemplo, ordem, eu dou para você fazer. Convite, quem vai é você, não sou eu te convido, né? Conselho, quem dera se fosse pra gente, a gente dá para os outros, né? É o outro que vai cumprir o conselho. Dica é para outra pessoa, tá? Então, tudo isso aqui faz parte do modo imperativo, certo? Exemplos. Ó, você diz, né? Sempre bom estar no quadro. Vou ser aprovado. Ao falar isso daqui, embora o concurso não tenha acontecido ainda, você me dá uma certeza no ato de fala, tá? Existe uma certeza no ato de fala, tranquilo? Dúvida, ó, exemplo. Talvez eu seja aprovado. Seja, ideia de dúvida, tranquilo aqui, né? Dúvida. E um imperativo, exemplo. Estude, né? O que eu tenho para falar, tá? Estude. Quando eu falo para você estudar, é um conselho que eu tô te dando, certo? Uma dica, uma ordem, tá? Prova para oficial, acho que foi da PM ou do Corpo de Bombeiros de Brasília, do Distrito Federal. O CESP, que eu falo, basta uma questão, né, pra gente. O CESP trouxe a seguinte construção. Venha jantar conosco. Venha jantar conosco. Nessa passagem, o verbo vir está flexionado no imperativo. Nessa passagem, o verbo vir está flexionado no imperativo, vírgula, indicando uma ordem. Indicando uma ordem. Nessa passagem, o verbo vir está no modo imperativo, indicando uma ordem. Você está fazendo concurso, tá com calma, olha o que está escrito no seu caderno e olha o que está escrito aqui. Tem que ler, gente, não pode interpretar. O que vocês estão errando é porque vocês ficam pensando. Olha para o caderno, liga o automático e marca. Certo ou errado? Olha para o caderno. O que está escrito no seu caderno? Mas não tem ordem no imperativo, não? Gente, aqui está falando, ó, nessa passagem, o verbo vir está flexionado no modo imperativo. O que o imperativo indica?
ordem, convite, conselho, dica, sugestão. Certo ou errado? Certo. Porque o imperativo indica ordem também, tá? Ah, mas para mim era convite. É porque você é muito educado, entende quando alguém chama para jantar, a pessoa está convidando, está ordenando, você pensa tudo, né? Você está interpretando o seu dia a dia, está esquecendo de olhar para o caderno. Tanto que isso eu vou cobrar muito de vocês. Olha o que está escrito, marca o certo. Tá? Gente, pode ser qualquer coisa que o modo imperativo indique ali. Não tem contexto. Perceberam? Não tem contexto. Então, mas você vai fazer essa delimitação. Mas tá? uma questão de interpretação, eu também encararia dessa forma? Certo. O imperativo indica isso mesmo. Tá? Só se estivesse num texto, aí você tem noção que o texto está muito claro, que alguém fez um convite, aí você vai marcar como convite. Mas não deixa de ser uma ordem também. Tanto que eu falei, olha o caderno, veja o que está escrito, não interprete. É muito difícil não interpretar. A gente até tem aquelas... Por que português faz muita piada com a cara da gente e vice-versa, a gente também faz piada com a cara deles? Primeiro que a gente acha que o português é burro. E o português também tem um entendimento que o brasileiro também tem um limite mental, né? Certo? Por que eu tô falando isso? Se você for a Portugal, você vai ver o que é zoação. Porque o português, gente, ele entende tudo ao pé da letra. Tá ali é o que ele entende. O brasileiro não. A língua, por não ser nossa, o que a gente faz? A gente dá conotações para ela. Por exemplo, tem aquela velha, né? O menino estudava no Logos lá antigamente, há muitos anos. Falou que foi a Portugal pela primeira vez conhecer a avó. Chegou a Lisboa num domingo, a avó falou, olha, vai chegar domingo, não tem nada aberto em Lisboa, cuidado onde você vai comer, é muito turístico. Aí ele saiu do hotel, deu uma volta no quarteirão com o primo, comeu no restaurante. Comer estava uma delícia. Não, só jogou no sábado isso. Só que eles iam para o interior na segunda-feira. Domingo, resolveram sair para comer. Só que no dia antes perguntaram pro garçom daquele restaurante, aqui fecha? Amanhã? O garçom, não. Não, perdão. Aqui abre amanhã? Ele falou assim, não. Ah, que pena, comeram uma delícia. Bem... No outro dia saíram pelo outro quarteirão. Quando era a volta, comeram um lugar horrível, a birosca. Deram a volta, acharam o restaurante fechado, aberto. Entraram, compraram um negocinho e reclamaram com o gerente. Olha, o seu garçom falou que vocês não abriam hoje. O garçom, não abrimos. O gerente, não abrimos. Sim, mas falou, mas vocês estão abertos. Sim, mas não abrimos. Por quê? O restaurante é 24 horas, não fecha nunca, tá? Certo? Mas pro português não abre, porque se ele não fecha, ele não abre. Pra quê, né? Então, tá aberto. Por que vai abrir se tá aberto? Tá? E eles morreram de rir dos caras. E o cara falou assim, mas português parece que não entende o que você tá falando, certo? Eu morei em cima da casa de um português. Aí um dia o rapaz com um negócio de água lá embaixo segurando, eu sem minha chave. Falei, seu Zé, o senhor tem chave? Ele, eu tenho. Eu falei, seu Zé, o senhor pode abrir para ele? Sim, posso. Seu Zé, o senhor abre para ele que ele está segurando o peso. Aí ele disse, sim, não precisa gritar. E depois ficou chateado comigo, mas é porque depois eu me lembrei. Perguntei para ele, tem a chave? Ele, tenho. Sim, pois não, minha filha, tenho. E o rapaz segurando um negócio de água pesado, assim, no joelho. Falei, seu Zé, o senhor pode abrir para mim, seu Zé? Posso sim, minha filha. Eu falei, seu Zé, abre, pelo amor de Deus, que o rapaz está segurando peso. Aí ele falou assim, não precisa gritar, eu posso abrir. E foi lá, abriu, mas é porque são 3 coisas diferentes, tá? Não, mas é porque agora essa língua, gente, não é nossa. A parte formal dela é cobrada como é cobrada em Portugal, do mesmo jeito. Então a gente tem que fazer igual o português, não pode pensar, tá? O que a gente faz? A gente liga o automático e marca, tá bom? Se pensar, se a gente abrasileirar o negócio, a gente erra, tá bom? Portugal também tem concurso público, não sei se vocês sabem disso. Vocês podem fazer também, tá? E eles podem fazer o que a gente pode fazer lá. Pessoal, atenção. Continuando. Ganhar em euro. Para de bobeira, gente. Para de bobeira. Para de falar que não quer. Flexão de voz. As provas são iguaizinhas as provas da FGV, né? Igualzinho a prova da FGV. Não, FGV marca múltipla escolha. Isso, tem que saber ler. FGV não precisa pensar. Basta olhar o enunciado e ligar o automático aqui embaixo. Tá? Essa turma da CESP, mas eu
Ajuda bastante. Ajuda bastante, mas a FGV é um buraco um pouco mais embaixo, que enquanto o CESP faz isso uma vez ou duas, a FGV faz isso a prova inteira. Então, costuma você sair da FGV um pouco desanimada, tá? Vamos lá? Atenção, gente, flexão de voz é questão certa na prova, questão fácil, todo concurso público cobra esse assunto, tá? Qualquer banca. O que a gente vai estudar? Voz passiva. O que você vai fazer com voz passiva? Atenção, você vai memorizar. Passiva analítica, passiva analítica, verbo ser mais particípio. Passiva analítica, verbo ser mais particípio. Passiva sintética. Como tem gente aqui que vai fazer FGV, a FGV chama de pronominal, mesmo nome. Pronominal, tá? O CESP chama de qualquer coisa. Passiva sintética ou pronominal é só o verbo, verbo sozinho, mais partícula C. Essa partícula C é a partícula apassivadora. Quem faz prova para FGV, vontade, a FGV chama de pronome apassivador, tá? Quem faz prova para FGV, pronome apassivador. Depois disso daqui vai aparecer o sujeito. Voz passiva, a gente memoriza a fórmula, tá? O que não tem para memorizar, tá bom? Questão certa na prova, principalmente a passiva sintética. Para quem confunde, sintética, gente, síntese lembra o quê? Resumo, não é? Se lembra resumo? Sintética só tem um verbo. Analítica parece que você está analisando, você precisa de 2 verbos, tá? Gramática traz mais de um auxiliar, coloca outros auxiliares também. Mas para concurso público basta saber. Passiva analítica, verbo ser mais particípio. Flexão de voz. Voz passiva analítica, verbo ser mais particípio. Sintética, verbo mais partícula ser, seguido de sujeito, tá? É o seguinte, quando você vir um verbo, não é quando você ver, é quando você vir. Quando você vir um verbo seguido de partícula C, não ligue o automático e fala assim, voz passiva sintética. Não faça isso não, tá? O verbo com partícula C estará na passiva sintética ou pronominal quando for possível, for possível reescrever o verbo. Tá bom? Isso é muito importante, tá? Você vai saber se estará na voz passiva quando você conseguir reescrever o verbo. Tá certo? Então, corrigiram-se as provas. Eu consigo compilar daquela forma ali. As provas foram corrigidas. Então, como eu consegui reescrever, significa que este verbo está na VPS, voz passiva sintética. Tá bom? Voz passiva sintética. Quando eu reescrevi, para que voz foi o meu verbo? Que voz verbal? Ligando automático. Ligar automático com o que está no quadro, não pode ligar com o que está fora do quadro, senão a gente erra. Vocês lembrando de colégio aí, né? Mó furada. Quando você reescreve, olha o que aconteceu com o seu verbo. O que é isso aqui? Verbo ser, particípio, ido, ado, feito, dito, dá essa ideia de passado, tá? Verbo ser mais particípio, passiva analítica, PA. Tá bom? Então, a voz passiva sintética é aquela voz verbal que eu consigo transformar em passiva analítica, tá certo? E vocês vão guardar para mim no bolso uma informação de ultra importância que vai fazer diferença no português do INSS, que é o seguinte, como é que chama, embora a gente não esteja vendo análise sintática, como é que chama esse termo aqui? Sujeito, tá? Isso aqui é o sujeito. Ah, Júnia, achei que fosse objeto direto, porque quando eu olho assim, corrigiram o quê? Né? Eu pergunto assim, eu tô vendo que tá complementando o verbo, aí eu chamo de objeto direto.
Não, pelo amor de Deus. Não vá para a prova pensando no objeto direto. O objeto direto é uma tragédia no concurso. A gente pensa no sujeito. Tanto que a gente pensa nisso, que o CESP vai te fazer uma pergunta, duas perguntas muito simples aqui, tá? Primeiro é identificar o tipo de voz, ele vai pedir. Segunda pergunta do CESP, ó, perigosa. Segunda perguntinha do CESP. Eles vão perguntar se o corrigiram-se. Vai cantar para você uma lorota. Olha a maldade, né? Se quisermos, com S, né, gente? O pessoal tá colocando quiser com Z, tá? Se quisermos deixar o sujeito da oração indeterminado, seria correto escrever. Corrigiu-se as provas. O CESP vai fazer isso daqui. Tem feito bastante, né? Corrigiu-se as provas. Se quisermos deixar o sujeito da oração indeterminado, seria correto escrever corrigiu-se as provas. Aqui está no plural porque está fazendo o quê? Qual que é a regra de concordância mais famosa que a gente tem? A regra geral, não é? O verbo concorda com o sujeito. Aqui está em concordância com o sujeito, ó. Estabelece concordância. E se eu quiser tirar o papel de provas de sujeito e quiser indeterminar, posso fazer aquilo lá? Deixar no singular? Não caia nisso nunca. Aquele negócio que o professor fica comparando voz passiva com sujeito determinado, isso é um suicídio, isso é para o pessoal do Enem, tá? Pra gente não. Gente, não pode. Se eu tenho partícula C, preste atenção para não errar isso é questão de nível médio. Tenho partícula C e tem essa palavra aqui, para eu saber se essa concordância está certa ou errada, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever. Sempre assim. Viu partícula C? Tente reescrever. Corrigiu suas provas, o que vai acontecer? As provas, ó, foram corrigidas. E é inaceitável isso daqui, tá? Porque se ao reescrever aparecer o plural, isso aqui só pode ser aceito no plural. Isso aqui jamais vai perder a sua categoria de sujeito, tá bom? Jamais. Então, ó, jamais, não entre nisso aqui não, ó. Nessa conversa aqui não. Você conversa mole, tá? Achou verbo com partícula C? Não deixa nada acontecer. Pensa assim, vou reescrever, não importa onde eu vou varar, eu vou reescrever. Tá bom? É igual o tatu, vai cavando, em algum buraco vai dar. Então, quer dizer, eu vou sempre reescrever. Quando eu reescrevo, eu noto se houve concordância ou não, tá? E aí, voz passiva, portanto, vou concordar, isso aqui vai ser o sujeito, tá? Então, ó, sempre no plural. É o tal do vende-se casas. Posso escrever vende-se casas na placa? Faço a conversão. Casas são vendidas, portanto, vendem-se casas. Então, a plaquinha na Batista de Oliveira, conserta-se sombrinhas. Certo? O cara pode ser um bom artífice para consertar, mas não está sabendo português. Consertam-se sombrinhas, porque sombrinhas são consertadas. Tá claro? Questão que cai na prova e dá uma diferença para a gente fechar esse assunto. Né? Para a gente dormir em paz ou perturbado. Vamos lá. Então, olha só. Atenção. O CESP tem uma questão que é uma questão inesquecível para reprovação. E inesquecível para aprovação também. Você pode tirar essa questão, depois moldurar e colocar na sua casa quando você passar no INSS, porque provavelmente ela estará lá. O CESP pergunta isso aqui. Ó, por exemplo, deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Reparam-se. Aqui, ó. Reparam-se sombrinhas. O termo sombrinhas
Eita, sombrinhas, tá? Obrigada. O termo sombrinhas complementa o verbo reparar. O termo sombrinhas complementa o verbo reparar. Qual é o papel sintático de sombrinhas? Sujeito. Sujeito não é complemento verbal. Os complementos verbais são os objetos, tá? Então isso aqui está errado, você viu hoje, porque sombrinhas não é complemento. Não é complemento. É sujeito. Tá claro? Certinho? Se você não tivesse feito aula hoje, você ia deixar essa questão em branco? Você ia fazer e você ia achar, nossa, questão dada, né? E você ia achar que estaria fácil e você ia marcar que isso aqui estaria certo. Daí iria errar o gabarito. Tá bom? Certinho? Portanto, o CESP não é nenhum vilão, gente. Quando a gente se prepara, é a melhor banca que tem, tá? Vilão é quando a gente não sabe e vai sem preparação, tá certo?